Reconhecida e reverenciada ao redor do mundo, a camisa da seleção brasileira carrega uma longa história. Foi com a amarelinha que nos consagramos como os maiores campeões do mundo no esporte que mais amamos, o futebol. Mas, na última década, foi ficando cada vez mais difícil ver essa camisa pelas ruas, exceto em contextos bem específicos. O cenário em questão é de um país polarizado. Depois de muitas campanhas, muitos movimentos e atos políticos, o uso da camisa da seleção como escudo da CBF passou a ser sinônimo de apoio às ideias de candidatos de direita. E quem não concorda com essas ideias já passa a evitar os símbolos. Bem, eu acredito que a camisa da seleção brasileira ainda está muito associada a um grupo, o grupo que apoia o presidente Bolsonaro. Mas a gente também tem visto um movimento de resgate da camisa da seleção brasileira e também da bandeira nos últimos tempos, e principalmente em tempos de Copa do Mundo. Na era Vargas, o futebol foi o palco escolhido para ser celebrado como um símbolo nacional. Sediar a Copa de 50 era um grande projeto. Na época, construíram o maior estádio do mundo, e perder para o Uruguai na final foi uma grande decepção. A seleção jogava com a camisa branca, que foi descartada depois desse grande desastre. Posteriormente, a partir de um concurso, a camisa amarela foi adotada e se tornou o símbolo de uma seleção vencedora do esporte nacional e orgulho da nação. 20 anos depois da mudança, o Brasil disputou a Copa do Mundo de 70, no México. Foi a primeira edição do Mundial depois da implementação do Ato Institucional número 5, que endureceu o regime militar no Brasil. Com o título da seleção, o presidente Emílio Médici utilizou a conquista como propaganda política para disfarçar os crimes que estavam sendo cometidos pelo governo vigente. Depois disso, o Brasil passou 24 anos sem conquistar a Copa do Mundo. Depois de grandes conquistas nas décadas de 90 e 2000, o Brasil voltou a ter a camisa de sua seleção como objeto político. E foi por uma causa curiosa e contraditória: a própria Copa do Mundo. Em 2013 e 2014, anos de ciclo da Copa no Brasil, o país foi tomado por manifestações contra a realização do Mundial, por conta dos altos gastos nos estádios e toda a corrupção que a envolveu. Mais uma vez, a amarelinha se tornava símbolo de guerrilha. A Copa passou, mas os brasileiros continuaram utilizando a camisa da seleção como instrumento de revolução. Em 2016, durante os protestos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, a amarelinha foi novamente um ponto central. O movimento Vem Pra Rua trouxe um clima diferente para o Brasil, que novamente protestou contra a corrupção. No fim, o clamor do povo provocou a saída de Dilma e o início do governo Michel Temer, que durou cerca de 2 anos. Uma camisa, muito vitoriosa, assim, principalmente no sentido do esporte, né? É inevitável, assim, fazer essa associação, principalmente para quem gosta muito de futebol, mas também é impossível você não fazer uma associação política depois de 2015, 16 ali, quando começou esse movimento, que a galera pedia o impeachment da Dilma com a camisa da seleção brasileira, né? Aquelas manifestações todas. E assim, eu confesso que houve um certo pé atrás de usar a camisa, principalmente a amarela, né? Que foi o grande, que era a número 1, né? Era que as pessoas mais têm, era que as pessoas mais usavam. O sentimento ruim nutrido contra Dilma, Lula e o Partido dos Trabalhadores como um todo fez com que a amarelinha tomasse rumos inimagináveis. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, à época do PSL, se apossaram da camisa da seleção brasileira em campanha contra o escolhido do PT, Fernando Haddad. Bolsonaro, inclusive, sofreu um atentado com a faca enquanto utilizava o uniforme da Canarinha, em Minas Gerais. Falando sobre a camisa da seleção brasileira, eu acho que é um símbolo pra gente, mas que hoje em dia, porque um lado político tomou como símbolo, eu acho que hoje em dia é mais importante, é mais relevante para o pessoal de fora do país, é um símbolo do nosso futebol mais fora do país do que aqui dentro. E acho que isso pode mudar, assim como, por exemplo, na ditadura, né, militar no Brasil, em 66, o governo usou bastante a seleção brasileira como símbolo, e logo depois, em 82, na Copa de 82, com a melhor seleção da história do país, houve a despolitização da camisa e da seleção em si, que os jogadores lutaram contra a ditadura. Eu acho que o momento é mais ou menos igual. Acho que após essa eleição e essa Copa, acho que pode começar uma despolitização da camisa e principalmente da amarela, né, que um lado político tomou. E, enfim, acho que daqui a alguns anos vai voltar a ser um símbolo nacional e não só de um lado político em si. Com Bolsonaro eleito, boa parte do povo brasileiro abdicou aos poucos de usar a camisa amarela. Eu acho que de fato houve um sequestro da camisa da seleção brasileira e do significado dela, e muita gente que fazia uma associação
mesmo que para ela continuasse tendo só o significado futebolístico de uma camisa mega vitoriosa da maior seleção do mundo, muita gente começou a se sentir constrangida de usar a camisa e ser confundida com, enfim, apoiadores de causas que não se identificavam. A seleção brasileira como um todo perdeu o apoio popular por conta de posicionamentos políticos dos jogadores. Nas eleições de 2022, por exemplo, Neymar foi seguidor e participou de atos de campanha do presidente, como lives nas mais diversas plataformas. No período, a seleção teve altos e baixos. Sem Neymar, os jogadores conquistaram a Copa América disputada no Brasil em 2019, derrotando a Argentina na campanha. 2 anos depois, já no período de pandemia, os comandantes de Tite acabaram derrotados pelos hermanos no Maracanã, pela mesma competição e uma das mais doídas derrotas da seleção brasileira. E foi justamente a pandemia que iniciou a derrocada de Jair Bolsonaro e, consequentemente, de seus apoiadores. Desde o início, o presidente adotou um estilo de descrédito com a doença, levando milhares de brasileiros a questionar a ciência e não apoiar as medidas de segurança. O resultado foi de quase 700 mil mortos no período e uma imensidão de famílias dizimadas. No fim de 2022, o povo deu um basta no governo de Jair Bolsonaro e elegeu o ex-presidente Lula com quase 51% dos votos. Foi a eleição mais acirrada da história do Brasil, e a camisa da seleção brasileira era símbolo de Bolsonaro, que já falava em ameaças golpistas ao longo de toda a campanha. Seus apoiadores continuaram realizando protestos até o momento dessa gravação, um mês após o fim do pleito. Que ainda há um estigma muito grande, mas acredito que isso possa mudar sim com o passar do tempo e naturalmente uma boa campanha da seleção brasileira vai ajudar muito nesse processo, inclusive. A gente sabe que as coisas mudam, a bandeira e a camisa estão muito associadas ainda à imagem do presidente Bolsonaro e dos seus apoiadores, e até por isso muitas pessoas compraram camisas azuis, camisas brancas, camisas pretas, e vamos ver como isso vai acontecer. Não dá para prever muito bem, mas a gente já vê muita gente usando a camisa da seleção brasileira novamente, muita gente que tinha deixado a camisa no armário e já está usando de novo por causa do Brasil na Copa do Mundo. Vamos ver como isso vai se desenrolar para o próximo ano, até porque a gente não sabe muito bem como vai ser a posição do presidente Bolsonaro em 2023. Eu acho ótimo que a camisa esteja voltando, a camisa amarela principalmente, esteja voltando a ser usada agora durante a Copa do Mundo, e você vê uma quantidade gigante de pessoas voltando a não ter medo de usar, até porque você vê enfim, em várias redes sociais memes circulando das pessoas brincando com o fato de não querer ser confundido com a galera que está se manifestando em frente a quartéis, etc. E eu acho que está virando quase uma piada isso, entendeu? Essa associação da camisa amarela e da camisa de seleção geral enfim, à direita, etc. Eu acho que isso está virando mais uma piada. Agora, a camisa da seleção brasileira parece ter retomado seu objetivo original, ser uma ferramenta de orgulho, de um combinado de jogadores comprometidos com o sucesso do Brasil. Isso tem sido mostrado na Copa do Mundo do Catar, com um grande número de brasileiros nas ruas, estampando uniformes variados, desde os mais velhos até os mais novos, como o azul desse Mundial, com os detalhes da onça pintada, símbolo do Brasil. E que seja sempre assim.